Bereducci, odontopediatra. Hoje eu estou aqui na clínica Sinapse, que é uma clínica especializada no atendimento de crianças autistas também. Estamos aqui hoje com a doutora Loreta Lopes, que é médica, e a doutora Camila Souza, que é nutricionista. Vocês podem se apresentar? Oi pessoal, eu sou a Loreta, sou médica, eu tenho especialização em nutrologia e cardiologia. Eu fui convidada para estar atendendo aqui na clínica Sinapses e isso me levou a estudar mais esses problemas comportamentais das crianças, né? Do ponto de vista nutricional, principalmente focado a especialidade da clínica, que é o autismo, déficit de atenção e hiperatividade. A gente escreveu um livro em conjunto multidisciplinar o ano passado, foi lançado esse ano, foi uma experiência muito bacana e eu acabei estudando bastante autismo e comportamento alimentar na criança por conta disso. E a Camila veio atender comigo. Eu comecei a trabalhar em escola há 5 anos atrás, em escolas particulares, com a dificuldade na aceitação das crianças de alimentos mais saudáveis, observando o aumento dos casos de seletividade alimentar. Eu desenvolvi um projeto de educação nutricional e aí com esse projeto a gente teve resultados muito bacanas, uma melhora nos hábitos alimentares e eu decidi trazer isso para a prática clínica. É um casal que quer engravidar e já está preocupado com a nutrição, com a obesidade dessa criança. O que eles podem fazer? Então, na verdade, a maior preocupação são o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, né? A hipertensão, a diabetes, o colesterol, que isso pode levar a um evento cardiovascular, que é a maior causa de morte hoje em dia da população, né? E isso em consequência da obesidade, da má alimentação e do estilo de vida. Então, quando eu fiz cardiologia primeiro, eu comecei a ver que o grande problema das pessoas era alimentação e estilo de vida. E isso me levou a fazer nutrologia, que é a minha grande paixão e é o que eu realmente mais estudo hoje. Então, quando os pais têm uma preocupação com a saúde dessa criança, no desenvolvimento de uma dessas doenças crônicas não transmissíveis, e os pais têm problemas de saúde prévios, por exemplo, o pai já sabe que ele tem colesterol, o pai já sabe que ele tem diabetes, ou que ele é obeso, ou tem um aumento de cintura abdominal, tem alterações na saúde do ponto de vista laboratorial de exames, né? E do ponto de vista que você vê que ele é uma pessoa sedentária, obesa. Então, de 3, 6 meses a 1 ano, existe um período que a gente faz uma programação metabólica pré-gestacional. Então, essa programação do pai ou da mãe, de 6 meses, 3 meses a 1 ano, 3 meses é um período muito curto. Então, a gente geralmente pede 6 meses. 6 meses a 1 ano, onde o pai e a mãe se programam para a concepção. Então, a adoção de um estilo de vida saudável, da alimentação, né? Também dessa parte de controle de estresse. Então, 1 ano antes, esses pais se programam e fazem uma alimentação mais saudável e tem um estilo de vida mais saudável para aguardar a concepção desse bebê. E aí a gente tem essa janela para que esses exames e a vida, o espermatozoide esteja mais saudável para a concepção. Durante a gravidez, quais são os cuidados também que esse casal deve ter, que a mãe deve ter agora, né? Então, durante a gestação é um período em que algumas coisas podem passar pela placenta. Então, até a preocupação de maquiagem, né? A preocupação do shampoo e da alimentação, sim. Por quê? Você consegue modular essa saúde do bebê através do que a mãe come. E você começa a estimular um determinado paladar do bebê durante essa fase da gestação. Porque o bebê começa a sentir alguns sabores por conta da placenta. É até interessante falar que em países como, por exemplo, o México ou a Índia, onde se usam temperos mais fortes, como a pimenta e o curry, às vezes quando o médico, existem histórias, né, que o bebê vai nascer e a placenta, o líquido amniótico sai com aquele cheiro e com aquele odor do alimento mais forte. Então, sim, a criança já tem esse paladar pré-formado desde a gestação. Então, o cuidado dessa mãe na saúde do bebê desde a gestação. Existem 2 termos que são técnicos, né, que talvez sejam termos
que as pessoas vão ver com mais frequência, que chama epigenômica e nutrigenética, que a gente faz desde a concepção. Então, apesar de você ter um gene específico para uma doença, por exemplo, para um tipo de câncer ou para hipertensão, enfim, através do estilo de vida e da alimentação, da escolha de alimentos específicos, esse bebê ou essa criança ou esse ser humano não desenvolver aquela doença crônica. Então você consegue modular e, por exemplo, no caso do autismo, você consegue controlar, não existe uma cura, mas você consegue controlar algumas estereotipias, alguns comportamentos, não dando determinado alimento. Se você, desde a gestação, consegue fazer com que seu bebê se adapte ao consumo de alimentos mais saudáveis, o paladar dele, isso se torna mais fácil depois no comportamento da mãe e do bebê, né? E o que a Camila tem para dizer pra gente nessa fase da gravidez também? Acho que é importante a gente lembrar as mães que alimentos adocicados já tem uma prévia aceitação, né? Principalmente das crianças na fase de introdução alimentar e até os 2 anos. Então, se a mãe consumir ao longo da gestação alimentos folhosos, verde escuros, que são mais amargos, um sabor mais diferenciado, isso tudo vai auxiliar na formação do paladar do bebê e lá na frente a gente não vai ter aquela dificuldade, né? Ou pode diminuir essa dificuldade de aceitação de diversos alimentos. Que a gente vê, é tão difícil a criança comer um verdinho, e isso tem a ver também com o hábito alimentar da mãe, principalmente durante a gestação. Como que a mãe deve estar se alimentando do que durante esse período da amamentação? O que você pode dar de dica? É importante lembrar as mães que nesse período a gente tem um aumento da demanda calórica. Então ela precisa se alimentar corretamente, por mais que seja um momento difícil de estabelecer uma rotina, de tanta preocupação com aquele bebê, mas ela não pode esquecer dela e a gente precisa de uma rede de apoio para essa mãe, inclusive com relação à alimentação. Então ela precisa se alimentar, continuar se alimentando de alimentos saudáveis, então frutas, verduras e legumes tem que ter na alimentação dessa mãe, até porque também a gente está formando a microbiota do bebê durante o aleitamento. Então, essa mãe ela vai ajudar na diminuição das cólicas, ou até o bebê não ter cólicas se ela tiver uma alimentação mais regrada. Não é que tem alimentos que causam mais cólica ou não, mas os alimentos saudáveis eles vão ajudar na colonização do intestino do bebê, diminuindo a cólica, que é um processo natural. Tem algum alimento que a mãe deve evitar? Não existem alimentos, a não ser bebidas alcoólicas, que devem ser evitadas. Então não existe um tempo seguro, depois de 3 horas posso amamentar, 4 horas não. A recomendação é que não tenha mesmo o consumo de bebidas alcoólicas e evitar alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar, mas isso não só durante o período da amamentação, então na gestação, na amamentação, e que seja um hábito da família, diminuir o consumo de ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos naturais, então desembalar menos, né, e descascar mais. Eu acho que isso tem que ser um lema da família, né, desde o período pré-concepção. Isso tudo vai facilitar a diminuição da seletividade alimentar, que é um processo natural da criança.